Qual a participação de Bolsonaro e de outros indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado que também envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O principal documento desse inquérito é esse relatório aí de quase 900 páginas feito pela Polícia Federal com todos os detalhes dessa trama golpista. Os 37 indiciados são acusados pela PF de formação de organização criminosa e de tentar obstruir as investigações. Eles também são acusados de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Somadas, as penas chegam a 28 anos de prisão. A defesa do ex-presidente, que é feita pelo advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, disse que primeiro vai proceder à leitura do relatório para só depois se manifestar. O próprio Bolsonaro já chamou tudo isso de absurdo. É história de golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Já as defesas dos outros indiciados se manifestaram negando a participação em crimes. Jair Bolsonaro era o líder do grupo que articulou toda a trama golpista, segundo a PF. O relatório diz que ele planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito. Os investigadores também afirmaram que Bolsonaro tinha participação ativa nos planos de golpe de Estado. Mais de 8 páginas no final do relatório da PF são só para detalhar essas condutas do ex-presidente nos meses finais de 2022. Nesse relatório, a polícia também descreveu de forma cronológica todos os fatos dos momentos em que os indiciados tentavam colocar o plano golpista em prática. Já Alexandre Ramagem, o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante a gestão de Bolsonaro, atuava na divulgação de documentos que atacavam a justiça eleitoral. Ramagem é acusado de assessorar e municiar o então presidente com estratégias de ataques às instituições democráticas e também de fazer uso do cargo para determinar a produção de relatórios ilícitos que pudessem reunir informações que fossem de interesse da organização criminosa para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Almir Garnier Santos, almirante de esquadra, foi o comandante da Marinha no governo de Jair Bolsonaro. Segundo a PF, ele foi um dos militares que concordou com o golpe de Estado e o relatório diz que ele colocou as tropas à disposição do então presidente da República. Enquanto isso, os comandantes do Exército e da Aeronáutica, de acordo com o documento, se posicionaram de maneira contrária a qualquer plano que impedisse a posse do governo legitimamente eleito, no caso do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No dia seguinte a essa divulgação do relatório da PF, a Marinha divulgou uma nota oficial desmentindo a informação de que teria mobilizado tanques para uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. O comunicado da Força Militar diz que em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para a execução de ações que tentassem abolir o Estado Democrático de Direito. Anderson Torres, o ex-delegado da Polícia Federal e ex-ministro da Justiça na gestão Bolsonaro, participou da elaboração da minuta de um decreto presidencial que tratava dessa ruptura institucional. Aquela minuta do golpe, descoberta no começo de 2024, em que uma cópia foi encontrada na casa de Torres. A PF também aponta que ele participou de reuniões com Bolsonaro e outros integrantes do que era chamado o núcleo jurídico da organização criminosa para discutir possíveis medidas para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. Augusto Heleno era ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no governo Bolsonaro. A Polícia Federal diz que o general da reserva teria participado de reuniões e até criado estratégias para desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Além disso, documentos encontrados pela investigação da PF na casa do militar também mostravam que ele atuou para criar um discurso que desacreditava as urnas eletrônicas e todo o processo eleitoral brasileiro. A atuação do general Walter Braga Neto, candidato a vice de Bolsonaro em 2022, tem relações com a de Augusto Heleno. Ele organizou uma reunião com o núcleo de militares com formação em forças especiais do Exército, os chamados FE, na própria casa. Nesse encontro, eles apresentaram o planejamento das ações para colocar o golpe de fato em prática. Braga Neto e Augusto Heleno integrariam um gabinete para gerir a crise que se formaria depois da ruptura institucional e do assassinato de Lula, Alckmin e Moraes, ideia que estava registrada no plano Punhal Verde e Amarelo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, usou o partido para disseminar informações falsas sobre a existência de fraudes em urnas eletrônicas. Ele ajuizou uma representação eleitoral para verificação extraordinária ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em novembro de 2022. A PF também diz que o partido ainda teria abastecido influenciadores alinhados com o governo com essas informações falsas para disseminar as mentiras sobre o sistema eleitoral também nas redes sociais. Já o papel do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, era pressionar os comandantes das Forças Armadas a aderirem a um plano golpista. Ele organizou uma reunião com os oficiais de alta patente das 3 forças
em que o ex-presidente cobrou adesão ao golpe. Os comandantes do Exército e da Aeronáutica recusaram o plano. Mauro Cid é peça fundamental em todo esse plano. O tenente-coronel, integrante das Forças Especiais do Exército, foi ajudante de ordens do Bolsonaro durante seu governo. Em 2023, ele fechou um acordo de delação premiada que foi homologado por Alexandre de Moraes, e aí a PF diz que o Cid atuou em vários núcleos dessa estrutura, da organização criminosa montada para dar um golpe de Estado. Para facilitar a organização do golpe, os integrantes do plano foram divididos em 6 núcleos diferentes. Cid tinha participação em 4 deles. Mário Fernandes, general da reserva do Exército, era responsável por montar o plano Punhal Verde e Amarelo. Esse era o plano para prender ou matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A PF diz que Fernandes atuou como elo entre os líderes dos manifestantes golpistas instalados principalmente no QG do Exército em Brasília e a presidência da República, coordenando o planejamento e a execução de atos antidemocráticos conforme o interesse da organização criminosa. O relatório também diz que ele seria o responsável por elaborar um outro documento para o dia seguinte ao golpe. Era uma minuta para instaurar um gabinete institucional de gestão de crise para assessorar Bolsonaro na administração dos fatos decorrentes da abolição do Estado Democrático de Direito. A participação detalhada de cada um dos 37 indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe está disponível em estadão.com.br. Além disso, você também acompanha toda a cobertura com o desdobramento desse caso no Estadão. Estadão Explica fica por aqui. Até mais.